noite, boa noite. Boa noite, Jaira, que bom que você chegou. Tudo bom? Como é que tá aí a imagem, o som? Vai me contando aí. Enquanto a gente aguarda o povo chegar. Luciana entrou, oba. Boa tarde, boa noite. Luciana, eu vou te mandar o convite. Tá bom? Oi, Mercedes, chegando. Beleza. Luciana, eu te mandei um convite, vê se chega aí. Vamos lá, vamos lá. Boa noite, gente. Quer dizer que a imagem e o som, pelo visto, tá bom. Vamos só ver se o convite chega. É sempre uma incógnita, né? Pode chegar lá, ou mandar, pode não chegar. Vou mandar de novo. Agora chegou aqui, Luciana, já respondi. Então, essa é que é a hora fatal, ver se vai entrar, se não vai. E acho que vai, hein, gente? E acho que vai, hein? E acho que... Tá virado, acho que tá virado sua imagem. Vai lá de novo. Quer que te mande de novo, Luciana? Escreve aí. Vamos lá, vamos ver se tem que mandar de novo. Mandei, Luciana. Vê se, vê se vai chegar aí. Bom, acho que agora vai, hein? Já respondi, Vago. Tá aqui rodando. Ah, conseguiu! A gente nunca sabe se a gente vai conseguir se ver ou não, mas pelo menos isso. Tudo bom? Conseguimos, tudo bem, né? Que bom te ver. Não, só assim, né? Só assim a gente consegue se ver, criando esse Só encontro. assim, gente. Ai, que bom, que legal, que ótimo. Ah, Que ótimo. tá bom para você a imagem, o som para mim você tá ótima, com um Tá fundo ótimo. maravilhoso, Também. um fundo, Ó, nossa, casa de artista, o fundo tem que estar ótimo. O meu é sempre o mesmo, o meu não altera o teu nada. tá lindo, Neide. Aí, Marcos, um beijo. Olha só, Mercedes, André que tá aí também. Gente, que bom. Não é bom isso? Melhor que isso, É só uma delícia. quando aparece aquela pessoa que você não vê há 500 anos. Aí é que é bom demais, porque aí te dá essa chance, né? Que legal, que Exatamente. legal. E que bom que você pôde, né? Que você teve um diazinho, que bom que você pôde. E Nossa, imagina, Ney. Eu te admiro tanto. Você é uma pessoa incrível. Você é uma autora maravilhosa, uma mulher que sabe, tá? Que tem um projeto lindo, lindo demais. Isso é uma honra estar aqui com você, E, de verdade, viu? e começando a comemoração do aniversário, que é junho, né? Seu aniversário é em junho? Oba! O meu é em julho, eu sou uma canceriana. É canceriano, daquelas toda emocionada, canceriana emocionada.
A Exatamente. Mercedes está falando que adorou seu visual. Então, é novo, novíssimo, porque eu É novo, gente. A Juliana, minha amiga, aí entrando. É novo, gente. Cortei, pintei. Nunca tinha pintado o cabelo antes. tô Resolvi pintar, porque nessa nossa eterna quarentena, né? De um momento, às vezes terrível, né? A gente tenta mudar, né? Eu acho que trazer uma fantasia em momentos difíceis, sabe? é, Fantasiar, brincar ainda, né? e também é usar a criatividade, né? Usar a criatividade. Eu tenho que arranjar uma maneira de ser diferente. Bom, gente, Isso. boa noite para quem já está aí. Queria me apresentar, porque com certeza vai ter muito amigo de Luciana aí, que pode não me conhecer. Meu nome é Neide Graça. Eu sou do Arte de Guardar Histórias. E o ano passado, explicar por que eu estou fazendo essas lives. O ano passado as pessoas me convidaram, no começo eu fiquei assim, meu Deus, live. Aí resolvi fazer e foi maravilhoso, porque o ano passado ainda foi muito mais dramático que está sendo esse, então a gente não sabia o que fazer, então eu acho que as lives ajudam um pouquinho. Enquanto a gente está aqui falando de literatura, a gente esquece um pouco o entorno que é tão triste. Então aí eu resolvi, agora em 2021, convidar, que aí aproveitava, convidava as pessoas que me convidaram ano passado e convidar os amigos. Mas só que eu achava que eu ia fazer algumas lives só. E a sua já é a 14, a 14ª. Então já. Olha! Olha quanto amigo que não apareceu, quanto amigo. É aquela coisa que eu sempre acho. A gente, quando tem amigo, tem tudo, né? Você convida, a pessoa vem e é maravilhoso. E quando eu resolvi fazer essas lives, eu pensei que eu queria um tema que qualquer pessoa que gostasse de ler pudesse participar. E realmente, né? Não tem como. Personagem literário, tem alguém. Se você não escreve, que você gosta de ler, tem sempre algum personagem literário que você goste. E esses encontros que eu tive até agora, e foi legal porque cada um foi diferente do outro, porque cada um tem um gosto. E aí realmente achei. Exatamente. E tem alguém ali dizendo que a Alemanha está presente. Isso é o Marcos. Marcos estão aí, Marcos e Jorg, um casal lindo lá da Alemanha. Né? Tem essa coisa boa. Moradores também do meu trabalho, que está lá, do meu e do Ricardo. Então são incríveis. Um beijinho também para quem entrou, a Cris, que entrou aí. Legal. Olha só, gente, esses comentários às vezes a gente se perde. Então, quando você estiver falando, aparecer alguém, você para se quiser falar, porque Tá se bom. passa rápido, a gente realmente fica Sim. meio perdido. Você falou em Ricardo, e eu queria te agradecer a linda foto que você mandou para eu botar no post, que é do Ricardo. E aí eu pensei, gente, essas lives estão ficando muito chique. Uma live com foto do Ricardo Belial. Só o que eu só o que eu precisava, né? Então, quem está aqui que não Amei. conhece o Ricardo, vai lá no Instagram dele, que No vocês Instagram vão, dele, né? vocês vão ver do que eu estou falando. E realmente foi assim um upgrade nos meus posts, né? A foto realmente é muito linda. Então, Linda, é né? isso. Me apresentei, falei da live. E antes de começar, a gente começar a conversar sobre personagem, queria te mostrar o que está aqui atrás de mim, ó. Sim, eu estava vendo um tantinho dela da Yaô. Olha, Neide, que linda. Coloquei, Poxa, porque, coloquei ela aqui bem emocionante. perto para as pessoas que não conhecem dele, e também porque eu coloquei lá no post que você não é autora de livro, você não é ilustradora, você é artista. Você faz milhares de coisas, e a prova disso é essa obra linda que está aqui atrás. Assim, eu fico pensando que a arte, eu acho que atrai a arte, né? Uma coisa atrai a outra. Eu encontrei com você, né? Eu escolhi e vi que estava escrito em AO, eu falei, gente, o que é? Eu não sei, muito ignorante, eu não sei. Aí fui lá ver. Sabe o que foi legal?
porque a primeira coisa que me apareceu foi a música do Pixinguinha. Eu conheci o que era o Yaô através da música do Pixinguinha e fiquei pensando, Mas que no terreiro pelo adié, me faz trouxe inveja pra gente que não tem mulher. Jacutá de preto velho, vai na festa de Iaô. Jacutá de preto velho, vai na festa de Iaô. Oi, tem nega de Ogum, de Oxalá, de Iemanjá. Mocama de Oxóssi é caçador, ora vira nanana no burucô. Mocama de Oxóssi é caçador, ora vira nanana no burucô. Iô, iô, ai, no terreiro de preto velho, ai, ai. Ora vamos saravá, quem meu pai? Xangô, no terreiro de preto velho, ai, ai. Ora vamos saravá, quem meu pai? Xangô. Gente, Nossa, isso na voz de Clementina. começamos com música. É muito, 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 muito bom. Então, vamos embora começar. É, quem é Luciana, né? O que acontece? Eu, olhando aqui no livro, Ai, ai, ai. porque fui ver, eu gosto de falar as palavras que as pessoas falam delas mesmas. Então, eu vi aqui no livro do Ockham, que a gente vai falar daqui a pouco, uma definição de Luciana que eu acho que deve ser isso mesmo. Eu nasci no Acre e desde criança corria no portão de casa para esperar a primeira estrela que despontava no céu. Também adorava reunir meus amigos e contar histórias, algumas que ouvia do meu pai, outras que inventava. A vida é uma grande invenção. Quando me tornei gente grande, fiz meus estudos em jornalismo no Rio de Janeiro, talvez porque, no fundo, o que eu gostava mesmo era de ouvir as histórias das pessoas. Também desenhava, o que me levou em 2003 a fazer minha primeira grande tela, e desde então nunca mais parei. Realizei exposições na França sobre temas afro-brasileiros e não entendia por que os orixás apareciam nas minhas pinturas. Então, aqui você falou da onde você Sim. do Acre, por quê? Porque eu queria que a gente começasse falando de você, Luciana Leitora. Como é que foi lá atrás? Como é que aconteceu isso na sua vida, o interesse pelos livros na sua vida? Olha, eu vou te dizer, eu comecei cantando, você puxou a Yaô aí, né? É do Pixinguinha. E eu acho que o interesse meu pelas letras, Neide, veio também através da música, né? Como eu falei, eu tive um pai que foi muito bacana. E papai, eu me lembro que eu era bem criancinha ainda, talvez ainda no berço, assim, sei lá. Mas eu tenho essa memória ainda. E ele colocava marchinha de carnaval para eu ouvir. E ele gostava de contar histórias. Era um paraense muito bacana, né? Minha mãe era criana, ele era paraense. E ele meninava o som das marchinhas de carnaval, porque meu pai era muito mais velho do que minha mãe. Aham, Então, eu nasci em 72, ele nasceu em 1907. Então, a contemporaneidade do meu pai era minha. Então, Noel Rosa, para mim, era da minha geração, entende? claro. Então, a música ela o primeiro brincar com as palavras, o primeiro terreiro afetivo das palavras veio através das músicas, né? E eu acredito que talvez para toda criança, para o bebê, quando a mãe vai ninar ele, né? Quando o pai vai embalar aquele bebê nas suas primeiras, sabe, os seus primeiros sons de ninar, né? Já é a palavra. Porque a palavra, ela nunca é vazia de sentidos, né? O Bartolomeu Campos de Queiroz falava muito isso, né, o querido Bartolomeu. Ele dizia que toda palavra, ela é imensa, ela guarda também um vazio, porque nós preenchemos aquela palavra, né? Nós, com as nossas experiências ou com a nossa falta. Então, quando ele falava assim, por exemplo, pai, a palavra pai, ela não é apenas, né, uma única palavra, com um único significado. Ela pode significar aquele que é ausente, aquele que te adoçou, ela pode significar saudade, ela pode significar presença. Então, uma palavra, ela contém muito sentido para cada um de nós, como indivíduos, né? Então, as primeiras palavrinhas, né, das músicas de Ninar, para mim, acho que começou a despertar. Mais tarde, né, depois na minha pequena infância, foi através das histórias em quadrinhos.
né? Porque as histórias em quadrinhos liam para mim e eu achava muito interessante, eu queria saber o que tinha naqueles balãozinhos. Aham. Gente, isso daqui é muito interessante. É. E aí eu comecei a querer entender melhor, a querer ler aquelas, sabe, aqueles símbolos que estavam ali. Tanto era que me alfabetizaram muito cedo. Eu fui para a alfabetização no Acre e uma professora que fazia, ela dava aulas em casa para crianças do primário e também alfabetizava. Então eu fui alfabetizada mais ou menos com 4 anos, Nossa, porque eu queria muito aprender. Eu já não queria que lesse, eu queria realmente ler. E aí depois é, todo esse lugar, né, da leitura, eu acho que eu tive essa chance de ter, por exemplo, esses dois pais que me proporcionaram isso. Eu tive uma mãe que aprendeu só a ler e escrever aos 12 anos. Minha mãe, ela é filha de seringueiros, né? Minha avó era de Tarauacá, né? Minha mãe nasce também em Tarauacá, no Seringal do Acre. Toda a minha família é do norte. Quero dar um beijo para a Lúcia, que entrou aí também, arretada. E então, assim, eu acho que minha mãe, na verdade, era para ser aquela menina que talvez não fosse crescer sem leitura, fosse cuidar dos outros irmãos, porque era um pouco assim esse destino também das mulheres, né, feminino, é. né, desse lugar, né, de restrição, de contenção. Mas ela ousou ali pular sabe, fazer a travessia de uma fronteira. E aí ela depois se formou em direito e tudo. E aí eu me lembro que mais ou menos eu tinha uns 9 anos, Neide, minha mãe chegou em casa e tal, eles já eram separados, com vários caixotes de livros. Livro, é muito livro. Foi assim, uma orgia de livros. Mas eram muitos livros que tinham todos os clássicos, Machado de Assis, tinha o Gonçalves Dias, tinha a coletânea do José de Alencar. Aquilo ali também, para minha idade, para minha pouca idade de criança, eu não entendi. Eu peguei alguns outros, né, livros que estavam ali, mas eu gostava daquele objeto, do livro, sabe? Eu achava que o livro ali era fantástico. Então, só de abrir, só de ler, só de, sabe, sentir aquele cheiro, né, do livro, daquelas palavras, e iam se descortinando aos poucos para mim. Então, eu sou uma junção dessas coisas, dessas músicas de niná, das marchinhas de carnaval, né, desse terreiro musical, desse pai que contava histórias, dessa mãe que foi me preenchendo com esses livros também, do pai que me deixava desenhar nas paredes lá de casa, né? Então, eu acho que a minha infância é isso. E quando eu estava no Acre, eu me lembro exatamente que onde a gente morava, eu gostava de ver essa primeira estrela nascer, sabe? Às 18 horas, quando começava a noitinha, eu corria ali para o portão de casa para ver essa estrelinha nascer, sabe? E eu gostava de contar histórias também para os meus colegas de turma. Adorava contar Já história. estava testando, já estava treinando, né? Já estava começando. Sim, Mas é a coisa de que você realmente estava muito interessada nisso, né? Então, eu acho que virou, sim, eu acho virou que a gente. natural. Isso, eu acho que tem, né, essa nossa, não sei se a gente pode falar missão, mas a gente vem, né, talvez com um determinado propósito na Terra, né? É. A gente vem para descobrir, redescobrir, né? Nos redescobrirmos, relembrar a nossa, sabe, os nossos propósitos, relembrar assim as nossas o que a gente veio fazer, É, na verdade, verdade, sabe? verdade. Então, assim, eu acho que. E uma coisa muito importante é de preservar, talvez, essa criança, essa infância dentro de nós, sabe? Porque a literatura, né, para que ela serve? Né? A gente pode dizer, mas não tem uma função pedagógica. Literatura não é pedagogia. Não, Literatura é você deixar, né, esse lugar dessa criança, ainda que, né, na verdade, você ainda faça literatura para grandes pessoas, mas é na infância que está concentrada a criação, a liberdade, a fantasia. Né? E isso, no adulto mais velhinho, ele, né, ainda que ele escreva para gente grande, ele está exercendo a sua criança.
Você tá aí falando, eu tô me lembrando do seu YouTube, do seu canal do YouTube. Porque Sim, faz uma diferença o seu canal pelo seguinte: primeiro pelo nome. Você não botou só seu nome, você botou Livros e Afetos Luciana Nabuco. Que é realmente isso. Então, é tão legal a gente ver no canal do YouTube a pessoa falando por ela mesma, falando o que é dela, né? Não só falando o que é dos outros. Então, eu aconselho a quem não conhece dar uma passada lá, porque é exatamente isso, tem lá o afeto, né? E essa tem. maneira bonita que você tem de falar, você fala, tem um vídeo que você coloca falando da sua família, que você coloca as fotos da sua mãe, lindo, é lindo de ouvir. Lindo de ouvir, lindo de Sim. ver, é a coisa da arte mesmo, falando mais alto. Então, eu acho muito interessante quem resolve fazer um canal para isso, não para botar qualquer coisa, para um monte de gente passar lá, nada disso. Seu canal é você. A gente entra lá e não é à toa que você botou livros e afetos. Então quando a gente vê, a gente está vendo o próximo vídeo, a gente está vendo outro vídeo de tão legal que é de ouvir. Então, Oh, quem tiver afim aí, faz uma pesquisa lá no YouTube, vai lá na Luciana, e o nome lá é Livros e Afetos, Luciana Nabuco. Que, aliás, sim. eu E tem, acho, eu acho que foi perfeito você colocar no seu IG, no seu endereço, a Luciana Nabuco Arte. Porque né? Você acrescentou uma coisa para mostrar, chamar a atenção realmente. sim, Estou vendo aqui uma mensagem que eu nunca vejo, porque passa rápido. Ah, é o Márcio. sim. Ah, o Márcio, ele é autor de um livro, Flautinha do Cordão. Boa. E eu me lembro que eu trabalhei com as crianças, foi tão lindo uns anos atrás, que bom que ele está aí. Eu fico muito perdida aqui nas mensagens, porque tem hora que para, tem hora que anda. Então, vocês vão, Agora que anda, né? vocês vão me desculpando se passar alguém, a gente não falar, porque tem realmente esse problema, né? Mas, Mas mas você sabe, né, Neide, essa questão do canal, assim, eu não sou uma nem youtuber, nem influencer, nada disso, eu não tenho menor. Mas foi o ano passado, com essa nossa, foi logo no início da pandemia, desse confinamento, e aí aqui em casa nós temos muitos livros, né? E eu e Ricardo, enfim, a gente trabalha muito em casa, a gente vive um processo do Igbim, né? Do processo do caramujo, processo oxalufânico e nanaístico, né? Nós estamos nanã e oxalufã aqui dentro de casa, dentro de um caracol. E aí eu pensei, sabe, um dia eu falei assim, poxa, eu acho que eu vou a gente sentindo aquela falta também de trocar com outras pessoas, eu falei, não, eu vou começar, eu falei assim, pegar aqui a câmera e vou falar um pouco sobre os livros, mas não apenas sobre os livros, né? Sobre realmente isso, as minhas pequenas impressões sobre o que é, por exemplo, quando eu falo sobre o Fernando Sabino, sobre os jardins, né, do Fernando Sabino, no livro dele, O Menino no Espelho, é um livro que eu falo assim, puxa, vamos cuidar desses nossos jardins internos, sabe? Dos nossos, da nossa infância. Mais uma vez, voltando ao Bartolomeu, quando ele fala, ele foi uma pessoa incrível, né? Agora eu estou realizando um pouco o meu sonho de consumo de ir aos pouquinhos completando a minha coleção do Bartolomeu, sabe? Então, eu acho assim, quem não conhece, conheça esse autor, porque é um dos maiores autores da nossa língua portuguesa, brasileira, nossa língua brasileira, autor brasileiro, mineiro, né? Falecido em 2012, mas que tem uma obra, assim, linda, primorosa. Então, é quando ele fala muito sobre esse lugar da falta, né? Ele fala dessa criança que ele foi, e dessa criança que ele persegue, né, até a velhice dele, até o próprio amadurecer dele. E que, na verdade, muitas vezes a escola, esse mundo adulto, vai tentando conter a gente, sabe? Coloca numa contenção, né? E então ele fala, ora, para que eu vou querer explicar um livro para uma criança, não é? Às vezes nós queremos explicar demais as coisas que até são inexplicáveis, elas precisam ser sentidas, né? Então esse sentimento, né, de você poder pegar um livro, a literatura é isso, sabe? A literatura é o autor
que escreve sobre ele, tanto que ele fala assim, acho que são duas coisas que a gente fala de si, é no psicanalista e na literatura, se eu É, concordo, é, né? é, é. Então, e que, na verdade, o leitor, ele vai fazer, sabe, ele vai dar sentido, outros sentidos ao livro. Eu já tive, assim, respostas de tantas pessoas que leram, por exemplo, o Ocan, e que assim, me devolveram coisas tão bonitas, né, que às vezes a gente nem É imaginaria verdade. que elas existissem, Mas, contidas mas naquela palavra. Mas isso é que é o bonito, né? Essa troca, porque se a pessoa tivesse que ler com o que a gente pensou, aí não tinha graça, né? Não tinha graça, não Não, teria troca, na verdade, não haveria troca. Olha só, a gente falou então das suas preferências de lá pequenininha como leitora, e eu estava aqui olhando os dois livros que eu separei aqui para a gente conversar e achei muito interessante que é um caso, aqui nos dois livros tem um caso de você como ilustradora e você como autora e ilustradora. E é legal poder conversar sobre isso, né? Porque, primeiro, que eu acho que a ilustração é um mundo misterioso que eu acho que só vocês que ilustram entram lá, porque a gente só sabe achar bonito, a gente não tem muita noção disso. E eu sempre, toda vez que eu falo com um ilustrador, eu tenho essa questão. Como é que é quando ele é também autor? Como é que funciona? Você ilustrar um personagem que alguém criou e um personagem que você mesmo criou. Né? Então, eu acho. Olha, é um desafio. Neide, assim, por mim, é sempre bom. Eu sou uma pessoa, vamos lá, né? Eu acho assim, a minha criação é uma criação Igbin, eu falo, é a criação do caramujo. Eu até já falo assim para as pessoas assim, olha, se você tem um livro para me dar para eu ilustrar, não tenha pressa de vê-lo assim, porque eu tenho um tempo realmente lento, sabe, a minha criação ela é lenta no processo. Ilustrar para um outro autor, uma outra pessoa, é sim de uma responsabilidade enorme, porque você precisa que aquela imagem sua, aquela criação autoral sua, também corresponda, né, àquilo que o autor que escreveu, ele se identifique. Então, eu falo assim, ali é um jogo é um tênis, né? É um jogo assim que tem que ter não digo nem um tênis, é um frescobol, porque ninguém está querendo ganhar do outro, está todo mundo querendo que a bolinha, né, vai e rebata e fica ali, né? Então, o ilustrar para o outro é jogar um frescobol em arte, Né? entendeu? Você não está querendo derrubar ninguém, você está querendo brincar, né? E para brincar, aquela bolinha tem que estar, né? Ela tem que estar no fluxo, na harmonia, né? Certo. Então, assim, então quando o autor, né, geralmente eu faço um esboço inicial e mostro. Por exemplo, agora eu estou fazendo a ilustração para o livro do Marcelo Moutinho, né, a Mila Gata Preta, Legal. e aí que vai ser publicado pela editora Oficina, Raquel, né? E aí eu, né, tava já, né, fazendo as ilustrações e fiz todo um estudo da gatinha. E aí mandei para o Marcelo para ele ver se aquela gatinha que eu desenhei se correspondia. E falou, ah, bacana. E isso para mim é muito importante. Então, a partir daí eu já sei que eu vou poder, né, continuar, dar continuidade. Ilustrar para mim é de um certo modo mais fácil, porque aí né, é uma criação que eu já sei que eu tenho que corresponder a mim também. Né, aí é uma questão mais da dificuldade mesmo de decupar no papel branco, né, porque é um cinema, né? Na verdade, são as cenas de um livro, é como se você fizesse, né, um filme, digamos assim, né? Você tem que pegar um roteiro e recriar aquele roteiro em imagens, né? Para cada imagem, você pode ter assim, mocinho e mocinha, ou mocinho e mocinho se beijaram. E aí você tem que imaginar o cenário, como é que eles se beijam, né? E estava chovendo, estava sol, tinha um sofá vermelho? Não, não tem sofá vermelho. Tem uma outra composição. Então você vai criar aquele cenário. Para mim é assim, né? Vai surgindo, mas surge também dentro de um próprio mistério dessa criação, né? Porque
ah, há um trabalho ali a ser feito, sabe, Neide? Eu vou buscando assim quais são os pontos mais que eu acho mais relevantes, né, enfim, da história. O que que, por exemplo, a gente tá para lançar agora um com Simas, né, com o Padre Simas, que é o Oriquis, Histórias de Terreiro, pela editora Tulipa, lá de São Paulo. Esse livro vai sair agora, tá lindo, a gente está acompanhando, tá quase pronto assim, né? A editora mandou para a gente toda a boneca dele para a gente poder ver. E aí o Simas é ótimo, porque o Simas ele me entregou o texto, aí ele fez assim, né? Pode criar. Aí foi ótimo. É, Não teve, sabe, nenhum tipo de contenção, entende? Ele me deixou ali totalmente livre, dentro do meu tempo também. Então, isso para mim é muito importante. E aí foram sendo criadas as pinturas, né? Porque eu trabalho também de uma forma muito artesanal. A pintura ainda no papel, no esboço de lápis, ou, sabe, ou tinta acrílica, ou pastel a óleo. Então, é tudo muito da artesania mesmo desses elementos que eu gosto. Me sujo bastante, fico com as mãos bem sujas, beleza. e é muito bom. E é muito bom. Então, são esses dois movimentos, né? Tanto da criação para outros autores, quanto, digamos assim, para mim. Uhum. Então, vamos falar do Nuang? Ai, gente, olha. Vamos. Mostrar para quem não Ai, não conhece, acredito. da Piraporeando, é da Janine Rodrigues. O texto da Eu acho Janine. tão interessante quando eu já conheço o livro e acontece com esse livro uma coisa que me surpreende. Foi o que aconteceu com esse livro. Eu tenho ele autografado pela Janine, estive com ela, beleza. Só que eu recebi uma doação, e eu recebi uma doação da Fundação Cultural Palmares. Eu não sei se você conhece. Conheço, Essa, claro. Antes essa, desse Sérgio Camargo está. A gente assinala bem que isso foi bem antes dessa outra figura que está aí na exatamente, Palmares. nem podia O, ser, texto, o nem selo da não, Palmares é antes do Sérgio. ele nem podia estar, porque nem ia querer fazer essa maravilha que foi aqui. Não, Ilha. Então, o que aconteceu? A novidade que eu achei, que eu encontrei aqui nessa edição, essa coisa que veio junto. Gente, eu achei isso tão fantástico, que é um aplicativo. Isso, com esse anexo aqui, um anexo, na verdade. Aparecem as ilustrações. Sim. Esse aplicativo, eu de repente não conhecia, porque não conheço. Artvive, eu acho, não sei se é assim que fala. Ele é um aplicativo, é uma ferramenta para usar para arte mesmo. Qual é a grande vantagem disso? É que quando você põe o celular aqui, e, por exemplo, esse tambor passa a ter som. Que lindo, Neide. É Olha, muito lindo. E essa ilustração aqui está andando. ilustração, né? Eu achei isso tão lindo, porque pensei logo nas crianças, né? Porque a criança. Sim. Imagina como é que deve ser interessante ter a história, ainda ter esse complemento. Então é legal quando o livro. Então, esse livro ele não parou naquela edição que foi feita, aconteceu alguma coisa além, né? E realmente eu achei isso muito, muito, muito importante. E aí do Nuang, como é que surgiu como é que surgiu você e Janine e o Nuang? Da criação, né? Nossa, essa criação foi também muito incrível, né? Foi através de um amigo em comum, o Érico, que fez essa ponte entre eu e a Janine. E quando a Janine veio me falar, então, da Nuang, né, que é um texto que ela tinha escrito quando ela era criança, então era um texto muito importante para a vida dela, né? Uhum. Foi isso que eu te falei. A gente conversou, e aí eu fiz esse primeiro esboço, fui buscar essa menina, né? Fui buscar a Nuang. E aí ela surgiu, né? A Janine gostou, falou assim: não, tá linda, pode continuar. E é interessante, né, Neide, porque aí foi um trabalho foi com muito afeto, né? Foi com muito carinho. Nossa, eu me lembro que quando eu realizei, por exemplo, essa cena
justamente da nau, né, que transporta a Nuang, né, que Aham. retira quando ela vem sequestrada, né, É, é. para esse novo mundo. Aham. E é um desenho, é uma pintura, né, que eu não sei se as pessoas podem ver, né, né, que é uma caravela Uhum. e que aí o porão são várias, né, são várias pessoas, né, são várias imagens É. de rostos, Não sei, né, chegando perto, dá para ver. dos rostos, Uhum. e aí, né, É muito forte é, não, isso daí me veio, e aí o mar, para mim, esse mar não estaria azul por conta de todo esse sofrimento desse transporte, entendeu? E como muitas pessoas pereceram durante o transporte, né? Essas pessoas, elas eram jogadas ao mar, jogadas para o loucura. Então, o mar vira um imenso, sabe, um cemitério, né, de almas, né? E aí eu fiquei pensando assim, bom, não dá, ok, é um livro para crianças, mas ao mesmo tempo as crianças também têm a sua própria subjetividade. A criança, ela entende a tristeza, ela entende as perdas, né? Então, eu fiz essa nau e o mar é vermelho É. Ó, para remeter de uma forma simbólica a essas vidas, né? Que remeter realmente ao sangue humano. Os peixes são azuis, né? é, Porque aí eu penso assim, para mim, falei assim, o simbolismo desse azul, desse cobalto, é o simbolismo ainda da vida que ainda corre, sabe? Do resquício de esperança. O ocre, né, a tintura ocre, em muitas, desde do Paleolítico, ela é usada, né, em muitas cerimônias, por exemplo, quando as pessoas morriam, eram respingadas também de tinta ocre, de tinta vermelha, porque isso significava vida, né? Então, são aquelas vidas perdidas. Então, o meu mar não poderia ser um mar azul, né? Tinha que ser um mar forte. Então, tudo isso está no simbolismo que não está dito aí que está, né? A questão da parceria entre o texto né, e a autoria das ilustrações, é verdade. né? Porque você vai recriando o texto, né? Você recria, né? E a luta, na verdade, de todos os ilustradores brasileiros, né, desde a década de 80, para que pudessem ser considerados autores, né, São também do autores, livro, são, né? né? São, Exatamente. nunca Foi entendi, eu uma nunca luta entendi muito isso, grande. nunca entendi porque que as pessoas achavam. Tanto é que antigamente na capa do livro só tinha o nome do autor do texto. Isso, exatamente. Como a imagem parecia que não tinha ou autoria ou que não era apenas, né, para compor algo. Então, não, isso foi realmente uma batalha de muitos artistas visuais, ilustradores, né, para que essa categoria do ilustrador pudesse ser vista como um autor, né? Então, é uma recriação. Então, assim, às vezes o que não está no texto, esse ilustrador ele vai recriar. Por isso é um trabalho autoral também, né? E aí, por exemplo, Essa eu essa imagem, para você ver, adoro essa. essa foi muito interessante, porque olha só, quando no texto da Nuang diz que Nuang, então, que ela está caminhando, ela encontra uma criança, É, não está especificado que é uma criança indígena, gente, mas aí você vê, nossa, a gente teve praticamente, eu e Janine, a mesma ideia, porque eu já tinha pintado a criança, para mim, a Nuang só iria encontrar uma criança indígena, para mim era assim, quando eu comecei a fazer a pintura, eu já estava fazendo e já era uma criança indígena, não era uma outra, não era uma criança de um colonizador, por exemplo, que a Nuang iria encontrar. E aí foi interessante, porque aí acho que foi, não sei se foi numa ligação ou no e-mail que a Janine falou, ah, eu tenho que falar uma coisa para você sobre aquela parte que a Nuang encontra o menino. Eu falei, eu pensei que poderia ser uma criança indígena. Eu falei, já está feito. que legal, que legal, que legal. Isso Já está feito. muito, Você vê que foi uma. Ela não tinha escrito especificando no texto dela, não, mas depois ela também visualizou dessa forma e eu também tinha visualizado. Então, isso é muito bacana, muito né? lindo. E também acho legal o subtítulo, Nuang Caminhos da Liberdade, né? Porque Verdade. porque é isso, né? É isso, na verdade, que é a coragem dela, né? Teve a coragem e ela buscou a liberdade. Exatamente. Esse livro, para mim, ele tem assim o encontro maravilhoso seu,
Janine, porque Janine é uma pessoa que eu não sei como é que ela descobre o caminho, né? De quando ela Ela é começou, uma ONG, né? de quando ela começou até agora, você vê que realmente é o que ela diz uma coisa que é verdade. Ela diz que ela não quer se sentir só em lugar nenhum, não quer ser só ela a única negra do lugar. Ela tem que levar as pessoas. Então, ela descobre, a parte, através da educação, claro, ela escolhe o caminho e quando você vê, ela está lá. Né? Se você entrar nas redes sociais dela, você vê direitinho o caminho que ela fez. Ela resolveu e ela vai. Eu acho muito legal ter tido esse encontro de vocês, porque você vê, isso tá comprovado aqui no caminho, Tá o posto, texto né? e a ilustração, porque esse texto realmente é maravilhoso, né? Então foi um encontro muito bom, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu escrevi um texto, eu gosto muito do texto, mas é aquilo que você falou antes, se não tiver, se não encontrar a ilustração que complemente aquilo, que possa contar a história também, aí perde, de repente fica É tudo um vazio. conjunto, né? É um conjunto, né, Neide? Porque o livro, ele não, ele, além do autor, do autor ilustrador, do autor escritor, tem o editor, tem o designer, Tem. né? Tem a gráfica. É muita gente. Então, sabe? Então, são muitas pessoas. Aí eu volto mais uma vez ao cinema. Porque, por exemplo, o cinema é uma obra coletiva. Né? Ele não é uma obra que as pessoas falam assim, do tal, ok, do tal diretor, É, ou tem uns atores que às vezes, né, você lembra, né, do determinado filme por um ator ou uma atriz, mas ele é uma obra coletiva. Então, há milhares de pessoas ali trabalhando para que aquele filme aconteça. Então, cada pessoa tem sua função. E no que faz a gente voltar na noção de comunidade, da noção Yorubá, por exemplo, de Egbé, que é a comunidade, onde cada um de nós temos a nossa função, né? E que bom, porque imagina se todos nós, seres humanos, resolvêssemos fazer potes de cerâmica. Não iria. O que iria ser de alguém que prará a terra? O outro que iria cuidar de fazer tecidos. O outro que vai ser, sabe, aquele que vai cuidar do outro, aquele que vai contar histórias, aquele. Então, cada um de nós, a gente tem a nossa função, o nosso exercício de ser no mundo, não é? E o livro também. O livro, às vezes, ele nasce, assim, de uma ideia de um escritor, né, ou de um ilustrador. Temos livros, né, que precedem na verdade, não são livros, são livros de imagens, né, não tem texto. Então, assim, mas assim, é sempre uma ideia, é sempre né, um embrião de algo ali que está sendo gestado. E só que para que ele aconteça, um livro, né, no caso, uhum, ele envolve outras pessoas. Às vezes, se você não tem um editor que seja seu parceiro, verdade. entende? Na construção do livro, você, sabe, esse livro não acontece. Porque é necessário também encontrar a editora, ou, né, a casa editorial, ou você próprio, no caso, você vai se mesmo se autopublicar, fazer uma autopublicação, mas você também não é um Charlie Chaplin da, do meio literário, ou seja, produzo, desenho, faço o designer, sabe, me transformo em gráfica para parir o livro, não é assim, né? Você precisa de outras pessoas, sabe? É necessário que e isso é muito importante para você também dar ao outro, sabe, o papel e a importância que ele tem na produção do seu livro, Exato. né, ou da sua obra artística, né? Por exemplo, também um escritor, um artista, né, fugindo da questão da literatura, mas se a gente for pensar em artes visuais, na música, né, um ator, uma atriz, ele precisa, por exemplo, do público, ele não está falando só para ele. Entende? Não é uma arte solitária. Então, ele é necessário que outras pessoas, entende? Possam ver, possam ouvir, né, aquele artista, ele precisa disso, ele se alimenta disso, né? Eu, Dessa eu troca. acho que aqui no Nuang foi perfeito esse encontro, né? Sim, Vocês e do texto e das intenções, eu acho. E achei interessante porque o Nuang é uma menina, né? E isso. o Okan tem o Mandu.
Tem uma. Tem um É interessante que quando eu levo. Eu levo esse livro para as crianças e vou levando, né? Porque cada hora se pode falar alguma coisa. É legal porque eu levo os dois e falo de teimosia com esse e de Uhum. coragem e liberdade com esse. E é tão legal ver como é que aí eles se interessam tanto, né? Porque você falando no tema, a criança já começa a pensar o que vai acontecer na história. Então Isso. vamos pro Ocan. E aí, como é que foi o Sim. Ocan? Como é que aconteceu o Ocan na Nossa, sua vida? então aconteceu. O Ocan, Neide, aconteceu em 2012 para 2013. Acho que mais precisa. Não, 2012. 2012 foi quando eu fiz, né, a minha viagem para a África, para o Benin, com a minha mãe de santo, a minha Yalorixá Mãe Marta, de Oxoguian. E eu tinha realizado um documentário na nossa casa, que é na Baixada Fluminense, é uma casa de ascendência Queto, nosso axé é Queto, ligada à Casa Branca de Salvador. Naquele momento ainda não era iniciada, né? Mas o orixá vai te encaminhando, né? Então a gente já tinha apenas Mãe Marta, ela, né, faleceu há 2 anos, mas Mãe Marta era uma mulher realmente muito, muito especial. Ela era historiadora, ela trabalhava também na Secretaria de Saúde aqui do Rio, ela também era assistente social, mas era envolvida com políticas públicas para a saúde da população negra. E, enfim, então, Mãe Marta, né, nós realizamos, a gente conversava muito e eu falava muito com ela que eu queria muito, né, mostrar aquela comunidade terreiro de uma forma que não fosse uma forma estereotipada, entende? Porque o desconhecido te causa medo. É, Na hora que você ilumina, sabe, algo, né? Isso te causa, você fala assim, poxa, não é tão feio assim, não é tão ruim, não tem tanto medo, né? Você leva a luz para algo, né? Você ilumina, você, né? Então a gente conversava muito sobre isso. E ela falou, não, no dia que você quiser, você pode vir, você pode filmar e tudo. Então a gente iniciamos, né? Essa longa amizade primeiro. E aí eu fiz o documentário foi para um festival no Benin, um festival que era organizado pela Embaixada da Diáspora Pan-Africana lá, e aí nós fomos. E durante esse tempo, Neide, foram umas quase 3 semanas no Benin, né, que a gente percorreu várias cidades e tudo, e então, em um encontro que nós tivemos com o rei Onikoyi, que apesar de ser de tradição muçulmana, mas ele era iorubá. E aí, então, as conversas, como eu falo francês, então eu traduzia para a Mãe Marta, também para as outras pessoas que vieram conosco, o Babalaô, né, que veio, que é o Pai Ogunce, com quase 80 anos, que viajou, né, Roseli, que é a nossa Yamorô, né, a Márcia também, que era a nossa mãe pequena. Então, acabou fazendo foi um grupo, né, e aí ele começou a conversar conosco, Mãe Marta cantando as músicas, né, que as nossas é, músicas tradicionais que nós cantamos, né, no terreiro, no candomblé, né, enfim, cantou para Oxalá, cantou para Ogum, e ele reconheceu. Foi muito bonito aquele momento, Neide, de um reconhecimento, né, de cultural que estava ali se fazendo naquele momento, porque ele falou, nossa, mas eu estou reconhecendo. Então ela cantou, fez uma cantiga para Oxalá e ele reconheceu. Apesar de que o Iorubá falado aqui nos terreiros do Brasil, né, ele já é um Iorubá até mais antigo do que o que se fala lá. Claro, tem mudanças né, mas ele reconheceu. E aí foi muito bonito aquele encontro. E naquele encontro com ele, com esse rei especificamente, ele falando que ele falou uma coisa muito bonita, que ele dizia que a África, né, era a casa de todos nós. Aquela frase ficou muito forte para mim, sabe? E aí quando nós retornamos, isso em 2012, em março de 2012, aí pouco tempo depois eu escrevi essa história, Ocã, a casa de todos nós. Mas ela ficou guardadinha, olha que isso foi 2012. Aí, nossa, quando foi em 2018,
quando aí que eu falo, né? Os encontros vão te propiciando, né? Também através de um amigo querido, do Fernando, encontrei as duas editoras da Quase Oito, a Patrícia Capelli e a Tatiana Kelly. E nesse encontro com as duas editoras, né, foi lindo, porque elas, né, perguntaram se eu tinha um texto, eu já falei, tenho. Aí ela, bom, já que você é artista visual, você também então ilustra. Claro. Aí eu ilustrei o próprio livro, né? E lá fui eu, né? Aí eu lembro da Ivone Lara, né? Foram me chamar, eu estou aqui, Que é? que. Verdade. Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Então eu acho que foi isso, né? Eu vim de lá pequenininho, alguém me avisou. Então tem que pisar nesse chão com muito cuidado, sabe? E o Mandu nasce assim. Então o Mandu que nasceu nessa viagem, passei aí nesse tempo pela minha iniciação, né? Ao candomblé. E aí, ou seja, reforçou mais ainda, né, tantas questões. Então, quando o Okan nasce, né, ele nasceu para o mundo, ele já nasceu com essa carga toda dessa emoção, sabe, com essa carga. Ele já nasce descendo o terreiro que nem a Ivone Lara, né? Eu vim de lá, afinal de contas, como diria Roberto Ribeiro, todo menino é um rei. Eu também já fui rei. Mas, claro, né? Então é isso, todo menino é um rei. Então, Mandu é um rei, toda criança, né? É verdade. É um reino. É um reino. Eu me lembro que quando eu encontrei com você, até para pegar essa obra de arte que está aqui do meu lado, Sim, você me falou e eu vi aqui eu vi aqui no Ocam a questão da coleção, que seria uma coleção, a coleção Itãs, né? Narrativas de encantamento. E aí, cadê a e coleção? aí que começou, eu também estou esperando, né? As meninas. É porque também teve essa questão da crise editorial com a pandemia, né? É, Então, muitos títulos que a Quase Oito ela pretendia lançar, elas tiveram que recuar, né? Devido a essa questão econômica. Mas vai sair o texto, por exemplo, próximo, a próxima, né? É Eori, né? Então, o Ori já está escrito. A gente só falta eu começar a fazer você tinha falado né? isso, que você tinha já Isso, um texto. isso. Depois de Ocan do Coração, que, né, trata sobre a memória, Ori, que seria, né, a consciência, a cabeça, o eu, né, vai falar sobre uma menina, que é Ori, e vai falar sobre, né, a morte, mas a morte numa perspectiva de renascimento, né, a morte é o renascimento, Na né, verdade. uma outra viagem, né, uma viagem inversa. Agora me conta uma coisa aí, a pergunta de quem escreve, curiosidade de quem escreve. Você reescreve muito? Ou a história vem? Como é que funciona? Bastante, não, bastante, Neide. Nossa, não vem assim, né? Vem, vamos Vem. dizer assim, bruto, aí depois, né, você vai assentando a historiografia. Agora, por exemplo, eu acabei de entregar os originais para a editora Penalux de contos, mas aí já são para jovens e adultos, né? É para adultos. Então, foram contos que eu comecei a escrever em 2007, 2006, sabe? Por aí. E fui escrevendo aos pouquinhos. E até agora eu estava mexendo, né, nesses escritos. Né? Então, você sempre vai colocando alguma coisa, retirando outras, né? Até achar que o seu texto, agora tá bom. Agora também tem uma hora que você precisa largar, né? É, só por isso, porque senão você vai acertando. Você falou editora Penalux, você tem um livro de poesias, não é? Imigram meus Meus pássaros, né? Que eu me lembro que você sim, eu tenho que te mandar esse. Eu tenho que mandar para você. Tem. Olha, são muito queridos. O Tônio e o Wilson da Penalux, é uma editora de São Paulo. E, nossa, incríveis, assim. Né? Então, esse Migram Meus Pássaros é uma antologia poética, né? legal. Então, é a poesia. É poesia. Por isso é que eu falei, artista, você faz em Poesia. todos os lugares. Agora me fala uma coisa, e a artista plástica? Como é que aqui, quais os lugares aqui no Brasil que você teve exposição? Porque eu me lembro que um Poxa, tempo atrás em Salvador, não teve uma em Salvador? sim.
Sim, sim, em Salvador eu fiz, na verdade, era mais uma apresentação ligada às lâminas do Ocã, né? Foi lá na Fundação Pierre Ah, Verger. isso, isso. Ali foi um axé danado, porque eu encontro uma pessoa maravilhosa que é a vovó Cici Ebome Cici, que ela é algo assim do outro universo, não existe. E assim, sabe aquilo? Porque eu já admirava ela. Olha, eu jamais imaginaria conhecer a vovó Cici. Então, é uma contadora de histórias extraordinária. Ela trabalhou muitos anos com o Verger, catalogando, ajudando o Verger a catalogar as fotos dele. E aí, quando ela foi lançar um livro aqui, que é o livro do Verger com as ilustrações do Caribé, ela veio lançar aqui no Rio. E aí a gente tinha o livro, eu comprei também, aí fui, né, abraçá-la e tal. E ela falou assim: olha, venha me ver em Salvador. E ela é baiana, mas ela já está em Salvador há muito tempo, né? Já está ali. Fazer esse convite para você não teve dúvida. Aí não teve outra, não teve como fugir. Então, como o Ricardo, né, juntou duas coisas, juntou um seminário de fotografias, e aí o Ricardo falou, vamos para o tal do seminário. Aí eu falei, então vamos ver a vovó Cici. Quero ver a vovó Cici. Claro, claro. E aí a gente entrou em contato com a Fundação Pierre Verger, e daí eu fiz a apresentação do Ocam, mostrei também levei as ilustrações originais, né? E foi muito bonito, foi muito especial. Não, Ali para mim foi um. simplesmente eles estavam no lugar certo, no lugar correto, né? Porque imagina a combinação Exatamente. perfeita, né? Das Isso. suas, Foi do seu lindo, trabalho lá. Eu acho que deve ter sido lindo mesmo. foi lindo. Aqui no Rio eu fiz, né, no Parque das Ruínas, e uma exposição chamada Minhas Amadas de Caymmi, né, em homenagem ao Dorival Caymmi. E engraçado, né, Neide? Eu fiz mais exposições fora do que aqui até. No Brasil, na verdade, eu fiz uma em Fortaleza, no Dragão do Mar, porque eu fui contemplada, foi um concurso da fábrica de imagens, que nossa, é um pessoal tão querido que eu acabei ficando amiga deles. E aí era um concurso para ilustradora, para poder ilustrar todo o projeto, né, daquele ano do festival, né, chamado Curta o Gênero. E aí eu fui contemplada e aí, né, foram 8 ilustrações que foram apresentadas no Dragão do Mar, né, lá em Fortaleza. E as outras foram na França, fiz exposições lá na França, né, das Iabás. Essas Iabás, elas atravessaram o oceano. Não é? Que legal isso. Agora, você deu um curso, Escritos de Memória, que eu achei a coisa Sim. mais linda, porque você colocou a infância e a velhice, né? E a voz feminina. E é aquela coisa, a delicadeza, é a delicadeza como você coloca as coisas, né? Então, escritos de memória, eu imagino como deve ter sido, né? Cada um deve ter Ah, colocado suas memórias, é, é, sim. né? E a coisa, a questão mesmo da infância e da velhice, né? Porque as pessoas parecem que querem fugir da velhice. Exatamente. Não, Neide, assim, para mim, esse curso, ele é muito especial de verdade, porque cada turma, né, dos inscritos de memória que é feita, são assim, são pessoas que eu vou levar para minha vida inteira. E eu percebo que ele funciona também de uma forma catártica, porque você mexer com as memórias, você está mexendo com questões muito sensíveis ali. Então, há muitos momentos, são 4 dias, né? São, né, 4 encontros, e aonde eu vou falando justamente. Então, essa voz feminina que vai permeando, e é por isso que eu falo daquelas ancestrais lá do Paleolítico, né, dessa criação feminina que vem de lá, porque uma outra coisa que a gente esquece é achar que povos primitivos eram ágrafos, povos indígenas eram ágrafos porque não escreviam, não tinham alfabeto, É. mas a pintura é o quê? A pintura é um escrito, a pintura é uma forma de perpetuar a tua história e a sua memória. Então, né, então isso a gente vai falando sobre essa mulher, que é uma mulher pintora da época das cavernas, que isso também foi relegado ao esquecimento, né? E, enfim, e aí a gente vai falando, e aí vai fala da criança e da velha, da velhice. Porque, sabe, Neide, eu, por exemplo, eu tô
com 48. Esse agora, né, dia 30 de junho eu faço 49. Então, eu acho assim, eu quero me tornar uma dona tartaruga, ultra cajá da Amazônia, né? Uma coisa, assim, porque hoje, de uns tempos para cá, né? A juventude, né? O ideal da juventude é atrelado a um ideal de beleza. Para as mulheres, então, é muito mais cruel isso, porque elas precisam estar sempre jovens, né? Sempre belas e jovens. E aí as pessoas vão cada vez mais tendo uma deformidade psíquica em relação ao seu próprio eu, à sua própria imagem. O que a gente vê hoje, né, com tantos procedimentos estéticos que são feitos, né, no seu rosto, você se torna, né, uma espécie de pastiche de você, de si próprio, Verdade. entende? Como se essa velhice não pudesse acontecer, é como se o que é essa velhice, entendeu? É como então, assim, é você entender que você precisa, a mulher, né? Eu falo muito da mulher, né? Então, nos nossos processos, do nosso corpo, né? Ao amadurecer, né? A nossa pele que vai tendo outra textura, né? O nosso autoconhecimento, né? Com o nosso corpo, com os prazeres do corpo, né? Com a cabeça. Então, isso é um ganho gigantesco e as pessoas estão querendo se atrofiar e ficarem jovens. Então, isso é uma maluquice. Entendeu? Isso é uma maluquice. Eu falei assim, eu não quero me tornar jovem, entendeu? Assim, eu já fui assim, eu já fui criança, eu guardo a minha criança dentro de mim. Aí que tá essa velha e essa menina, elas estão com as mãos ali dadas, elas fazem parte da mesma roca do fio, elas são a mesma tecelã. Então, essa imagem da velha que está fiando e da criança que está fiando ali, entendeu? Elas estão juntas. Só que o nosso corpo, ele sofre mutações, né? Um bebezinho, né? Quando ele está crescendo, seus ossinhos estão crescendo, vem a dor do crescimento, né? Os dentinhos doem, vem a febre. O adolescente que está crescendo, ele está desconfortável no seu corpo. Depois, né? A gente alcança uma, digamos assim, uma plenitude, né? Mas e depois temos outras plenitudes também. Não é só ali a juventude. A nossa velhice pode ser e deve ser uma plenitude do seu corpo. Eu acho assim que quanto mais velho você precisa, que bom, porque você está se conhecendo mais, entendeu? Até, inclusive, eu já vi, por exemplo, várias mulheres durante o curso falaram assim que foi durante justamente na menopausa que elas começaram a sentir prazer, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente acha que, então, para que você vai fazer uma demonização facial e você vai colocar, né, se plastificar inteira e ficar com uma insatisfação por dentro, né, com uma infelicidade, né? Então, eu acho que precisamos sim entender a beleza desse envelhecimento. Eu sempre falo que eu desejo envelhecer como uma árvore, sabe? As árvores, quanto mais velhas, né, com mais largas ficam, né, elas dão os seus frutos, né, elas perdem algumas coisas, mas à medida que elas perdem as folhas, essas folhas elas caem para que elas possam alimentar o solo novamente, né? Então, se a gente não puder alimentar o solo, a gente não está exercendo aquilo que nós viemos fazer, entende? Exatamente. E aí, Naqueles vídeos que tem lá no seu canal, você muitas vezes você fala dessa questão de se ver nos seus pais e os seus filhos vão, né, fazer esse caminho. Né? Porque não adianta fugir. Eu acho que assim, tem até uma coisa que eu acho tão estranho. Eu e Mercedes trabalhamos com idosos, que eu acho muito estranho que as pessoas não gostam de falar velhice. eu não idoso, eu já não gosto dessa palavra idoso, não, eu prefiro velho e velha. Mas, olha, Eu vou, acho mais vou bonito. te dizer, a questão de você falar velho é uma coisa, sabe? Parece que você está xingando a pessoa. É tão Tá estranho. xingando, né? Não, como se você chamar de idoso fosse vai fazer a pessoa ficar menos velho. Não vai, a pessoa vai estar lá com aquela mesma idade. Não é? Vai tá lá. É uma besteira isso, mas é isso, é bem legal esse seu curso por conta disso, né? De falar dessas duas. E aí a gente, isso, e aí eu vou falando dentro dele, claro,
de literatura, de artes plásticas, de cinema, porque aí eu gosto de incluir tudo, né? Essa transdisciplinaridade está sempre dentro de mim, desde quando eu fui dar aulas em Roraima, como professora substituta na Federal de Roraima, né? Até o curso que eu fiz agora de tarô, que a Cris está aí Eu ainda, vi, né? eu vi isso. né? Então, o curso de tarô não é apenas um curso de tarô nesse sentido do falar sobre o oráculo. O meu direcionamento, né, sempre oferecer, né, assim, imagens e outras, sabe, e literatura, entende? Você fala do louco, você fala do Bispo do Rosário, você É, fala, né, é, enfim, você fala dos navios, você fala da nau dos insensatos, lá da Idade Média, e aí você percebe que o Bispo do Rosário, naquele manto de apresentação, que era um bordado belíssimo, né? sim. E ele também trabalhou muitos navios, sabe? E aí a gente começa a divagar filosoficamente sobre os seus próprios navios internos que você precisa, sabe, deixá-los, né, seguir. Porque, por exemplo, a carta do louco, né, arquetipicamente, essa carta é uma carta que inicia ali a jornada do tarô, né? Ou seja, você é o louco, nós somos o louco, né? Que estamos indo, que é a criança eterna. E aí você vai muitas vezes em determinados caminhos que não sabe para onde, mas você precisa, em momentos você precisa romper o medo e seguir, entende? Então, assim, esse rompimento do medo, da inércia, né, simbolicamente apresentado por esse personagem que é o louco. Então, né, no momento que nós rompemos as nossas amarras e soltamos os nossos navios, né, abrimos as nossas velas, né, a gente não sabe se aquele vento vai ser propício ou não vai ser. Mas se nós não soltarmos as nossas amarras, né, os nossos navios e desamarrarmos as nossas velas, nós não sabemos nem para onde a gente vai dar, né? Então, É verdade. é isso. Eu consegui ver aqui alguma coisa escrita, coisa que é muito difícil. Parou, Conseguiu? consegui. A Ai, gente, eu não Cristina consigo. Barrelo, né? Barrelo? A Cris, Ela está sim, ela tá dizendo que Cris, linda. ela quer a parte 2 do curso do tarô e dos escritos de memória. Então, ela é A partir PT. das épocas, Cris é uma querida. A Cris, a gente, né, tava juntas no curso de tarô do louco É, e dos escritos de memória. Vai ter. É porque eu sempre encaro os escritos de memória, ele é tão forte, sabe, Neide, que é um negócio, é uma catarse mesmo. Então, quando eu falo assim, até para as meninas, né? Eu falei assim, agora acho que só daqui a 2 meses que eu vou conseguir fazer outro, até para absorver tudo aquilo também que foi feito, foi é. escrito, foi sentido durante o curso, sabe? Porque eu trabalho com uma memória fotográfica das pessoas, né? E aí elas fazem um texto, que é um texto que é lido no último encontro, então mexe com muita coisa. Né? E aquilo ali, eu não estou fazendo uma coisa assim, caça-níqueis, entende? Para mim, assim, é muito importante dar a devida atenção, sabe, a cada pessoa, ainda que a gente faça de forma online, né? Claro. Nesse momento. Então, assim, quando eu termino uma, eu fico muito tomada ainda pelas histórias, né? Pelas vidas que foram partilhadas ali. Aí eu falo, daqui a 2 meses tem outro, que aí eu me restabeleço. É como se quem é macumbeiro aí do outro lado, sabe? Que, por exemplo, quando você vai para uma gira, que seja de Umbanda, ou você vai para um xirê de Candomblé, né, que você é um iaô, que você é um médium rodante, ou que você vai para um centro espírita, ou que você vai para um lugar que você receba assim, um aviso, uma entidade encantada, o que quer que seja, que você esteja ali canalizando, é muito forte. E quando você sai da gira, você sai bem, mas ao mesmo tempo você sai cansado, porque é muita energia, né? E aí você sabe que é necessário dar um tempo ali para descansar. Ô Lila, um beijo. A Lila também fez. Olha, a Lila tá aí, como linda, gente. A Mercedes falou aqui em relação à questão da velhice, que idoso é vô, tal, não, idoso e vô, tal do politicamente correto. Realmente, né? Pessoa, por que politicamente correto chama de idoso? É verdade. Que Não, idoso. Não, gente, vamos chamar. é como se Tem uma fosse mudar coisa, né? alguma. Não, como se fosse mudar alguma Vai coisa. mudar uma realidade. É, como se fosse.
que mais que tem aqui? Que eu ver aqui, tarará, processo de reconhecimento. É porque fica parado alguém aqui dizendo que é Vanzela Lila. A Lila, é a Lila. É, ela fez o curso de memória que você falou aí, né? Que ela falando que recomenda, que é maravilhoso. É, tá, o que que tem aqui mais, gente? O que que tem mais? É, tá alguém dizendo aqui, Cristina Barreto. A Cristina, né, Cris? Os cursos com a Lu são fortes e intensos. Legal, legal, muito bom, muito bom. Deixa eu ver. É isso, é uma troca, né? É A gente verdade. faz para poder trocar. Então, eu aprendo muito também. Eu sempre, né, eu fico, me preparo com carinho os cursos, estudo, leio, né? Como eu falo, eu acho que aquela criança ali que foi ninada lá com o Nel Rosa, lá no berço, né, pelo pai que cantava, né? E aí a leitura para mim, hoje eu sou uma pessoa realmente eu gosto de ler, eu leio bastante, eu leio vários livros ao mesmo tempo, é uma maluquice, mas acho que todo leitor lê vários livros ao mesmo tempo, porque é isso, né? Cada livro é como se você estivesse conversando com um amigo seu. É verdade. Eu vejo o livro como um amigo, né? E aí você tá ali com o livro, olha, eu tô lendo um Lima Barreto, tô lendo uma biografia do Van Gogh, aí eu tô lendo Bartolomeu, eu tô lendo tanta coisa, e aí mas eles são amigos, né? Porque aquela coisa, de repente eu tô com o Neide aqui conversando, aí daqui a pouco eu vou estar com o Cris, com o Lila, a gente está trocando outras figurinhas. Os livros são assim também, É verdade. sabe? Então, assim, é uma prerrogativa do leitor, ele pode abrir aquele livro em qualquer hora, em qualquer momento, entendeu? É por isso que o que me salvou muito nesse período do confinamento, eu acho que foi ter sido uma criança leitora, gostar tanto dos livros. Aí eu não me sinto só. É, Eu vou para a cama com um livro, é verdade. sabe? Vários livros, porque são como se fossem os amigos ali, sabe? Perto, eles estão perto de mim. Né? Então, é isso, né? A Mercedes está falando, são livros queridos. São Né? amigos queridos mesmo, né? Você São amigos queridos. É por isso que eu acho que, assim, as formas, né, da leitura digital, do e-book, tudo é válido e nada vai exterminar o livro-objeto. Não vai acabar com o livro-objeto, né? só pode competir porque também tem público para todo tipo, né? Sim, Gente, exato, exatamente. é besteira achar que uma coisa vai acabar com a outra. Isso realmente não existe. Gente, eu não falei que o papo ia ser maravilhoso? Uma pessoa cheia Nossa, das artes, uma pessoa cheia das artes, muita informação, e tudo que Luciana faz é assim, né? obrigada, É assim, Neide. se você for lá no YouTube, é assim, ela não vai fazer nada porque está na moda ou alguém fez, Ah, é, fazer. Você reconhece, se você conhecer ela, você reconhece ela naquilo que ela está fazendo. E eu acho isso muito lindo e muito importante, né? Porque está tudo tão obrigada. descartado, tudo tão descartável, as pessoas fazem qualquer coisa, e a gente tem que agradecer e achar uma maravilha conhecer alguém assim. Ai, axé, Neide. Muito, Muito obrigada. muito, Ainda vou, quando eu tiver me vacinado, ainda não estou, né? Mas ainda vou, como eu te falei, né? Quero muito ir no projeto, né? por favor. Para ter esses velhos e velhas maravilhosas, maravilhosos. Vai adorar, você vai E adorar. agora é isso. Porque assim, a gente ousou tratar eles como eles gostam de ser tratados. Porque assim, o que a gente vê no trabalho que a gente faz é que as pessoas parece que quando o outro envelhece, acha que tudo que ele viveu acabou, jogou, não existe mais. Nossa, Então, essa casa de convívio que a gente faz esse trabalho com eles, é exatamente para eles conviverem, para eles viverem a vida como eles viviam. não, eu vou querer chegar lá, eu vou querer cantar. Eu tenho uma história que eu canto, ainda vou ilustrá-la, sabe? Porque eu tenho projetos, né? Vários, assim, de ilustrar livros com histórias de cantigas de roda e das marchinhas de carnaval que eu amo. Então, eu vou chegar lá de Carmen Miranda para eles, né? Eu vou falar assim: Nossa, já adeus, pensou? adeus, de Só, bandeira de samba, tamborim de bamba, já é de madrugada, mas vou-me embora chorando com meu coração sorrindo, e vou deixar todo mundo valorizando a batucada. Em criança com samba eu vivia,
Sonhando, acordava e estava tristonho, chorando. Joia que se perde no mar, só se encontra no fundo. Samba é mocidade, sambando se goza nesse mundo. E do meu grande amor sempre eu me despedi. Cantando mais da batucada, agora despeço chorando e guardo no peito esta lágrima sentida. Adeus, batucada querida. É isso, pode Carmeirão. Eita, eles vão adorar porque assim, é aquela coisa eles, quando eles sentem que aquilo ali é para eles, né? Porque Sim. parece que quando a pessoa envelhece, todo mundo larga para lá, parece que não existe. Então, eles ficam tão felizes com isso. Ai, meu Deus, eu mais ainda. É isso. Imagina como é que não vai ser bom isso. Vai. Você vai ser muitíssimo bem-vinda. Luciana, não tem como nem sempre te Obrigada. agradecer essa conversa. Nem eu, nem eu. Nossa, esse tempo que a gente esqueceu que lá fora a situação está dramática. E a gente Exatamente. precisa dessa pausa na vida, né? Precisa. E conversar com você é maravilhoso. É isso tudo que as pessoas falaram aí, mais alguma coisa. A coisa. Qualquer coisa que se conversa com você você vê o outro lado, você analisa, mas não é analisar, simplesmente analisar. Você tem essa maneira interessante de falar sobre qualquer coisa. Você vê esse livro que você vai fazer, que é sobre a morte, mas não é, né? Não é. Continua. A gente pode falar tipo, de alguma coisa de várias maneiras, e a maneira que você fala e faz, quem conhece seu trabalho sabe disso. E aí eu continuo firme e forte acompanhando tudo, porque eu adoro, você sabe, já te falei, e Sim. agradeço demais você ter estado aqui com a Muito gente. obrigada. Tenho certeza Agradeço que muito. todo mundo que ficou aí deve ter adorado, e quem ficou aí, tem algum amigo que queira, que interessa a Nossa, tá conversa, aí Lúcia, Patrícia. Nossa, tanta gente que tá aí, né? não é? Muito obrigada. Muito obrigada por ter me escutado, Mercedes, Criston. Nossa, obrigada mesmo, viu? E não esqueçam isso, de manter ainda esse coração de criança, né? É verdade, é verdade. Isso é um ótimo. Uma velhinha com coração de criança. É verdade, é um ótimo conselho, né? Se você vê a vida de outra forma. Então, obrigada, obrigada. Por mim, eu Beijo. ficava aqui, mas a gente tem que acabar uma hora. E É aí, isso, adeus batucada. E a e gente aí continua. eu vou fazer coro, as pessoas estão dizendo aí, que são fãs. Eu também sou, Obrigada. sou, Eu também sou sua fã, gente. sou aquela da primeira fila. Adoro. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Obrigada, gente. Beijo. Se Tchau, cuidem. gente. Até a próxima. Até a próxima. Ah, a próxima semana, antes da gente sair, tem que avisar. Olha, pai. Na próxima semana, na quinta-feira, quem vai estar aqui com a gente é a Maria Livreira. Eu acho que você vai adorar, porque ela tem livros só afro. Ela reuniu, ela é uma pessoa que ela reuniu tudo, porque assim, aquilo que você encontra na livraria espalhado, ela tem lá junto com ela. Ela é de Recife, e eu acho que vai ser uma delícia a conversa. Ai, que delícia. Eu não vou perder, não. Vou te mandar, porque vai ser Mande. uma continuação do papo, eu acho que vai ser. Isso aí. Tá bom? Então, até a É. próxima, até a semana que vem, Até a gente. próxima. Beijo. Muito obrigada. Obrigada a você. Tchauzinho.